Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula do nosso curso Neurologia e Grandes Personalidades Históricas. Você vai aprendendo neurologia através da história das doenças de grandes pessoas, cientistas, políticos, artistas, músicos, etc. Hoje nós vamos falar sobre uma doença que tem afligido muito a humanidade atualmente, que é o autismo. É uma doença evidentemente de fundo biológico, embora no passado ela tenha sido considerada de psicológica. Então isso aqui não é um negócio que seja facilmente interpretado, mesmo à luz da neurologia. Nós vamos utilizar como exemplo um grande cientista do século XVIII chamado Henry Cavendish, que foi o descobridor do hidrogênio, entre várias outras coisas. Então, o Henry Cavendish, ele nasceu na Inglaterra, na realidade ele nasceu em Nice, na França. Ele foi um físico e químico inglês e ele viveu entre 1731 e 1810, ok? Uma característica dele interessante é que ele era um nobre. Ele era um homem muito rico e tinha a linhagem dos duques de Devonshire e Kent. O pai dele era duque de Devonshire e a mãe era filha do duque de Kent. Então ele nasceu em berço nobre, né? E isso fez com que ele tivesse toda a liberdade do mundo para desenvolver ciência e fazer experimentos numa época em que não existia bolsa de pesquisa, não existia financiamento de pesquisa, nada disso. Tá? Então ele teve algumas características sociais interessantes, vejam só. Ele estudou em Cambridge, na Universidade de Cambridge, mas não terminou o curso, ele nunca se formou. Ele montou seus laboratórios em casa, depois nós vamos ver porquê, vivia no castelo dos pais e fazia os seus experimentos em casa. Ele quase nunca publicava os seus resultados como artigos científicos, mas mesmo assim era muito respeitado porque ele participava da Royal Society. E quando ele faleceu, era um dos homens mais ricos da Inglaterra. Ele teve uma série de peculiaridades que mostravam que ele devia ter o diagnóstico de autismo, tá? Mas ele também foi um cientista extremamente inteligente, um homem genial para sua época, um precursor de várias tendências da física e da química. Vejam só o que ele descobriu. Entre outras coisas, ele descobriu o hidrogênio. Pouca coisa, né? Ele chamava de ar inflamável, enquanto que o oxigênio era chamado de ar deflogisticado. Com isso ele determinou que a água, H2O, era formado por duas partes de hidrogênio e uma parte de oxigênio. Ele conseguiu produzir hidrogênio e oxigênio a partir da água, usando eletricidade, e ele conseguiu também sintetizar a água a partir do hidrogênio e oxigênio. Ele também conseguiu determinar a composição da atmosfera terrestre pela primeira vez, da densidade média terrestre e inúmeras outras descobertas científicas em eletricidade que só foram descobertas pelo Maxwell um século quase depois, porque ele não as publicou, mas ele descobriu várias coisas, inclusive a lei de Ohm, capacitores, série de coisas que foram quase um século pioneiras em relação ao restante da física. Bom, quando se examinou a vida dele, se sabe muito pouco sobre a vida dele, porque ele era uma pessoa que mantinha tudo em segredo, ele era muito discreto. Um famoso neurologista, Dr. Oliver Sacks, como nós podemos ver no próximo slide, notou na biografia dele uma série de evidências do que hoje nós chamamos de autismo, e que não era conhecido na época. Por exemplo, extremo isolamento social. Ele se trancava dentro de casa e não via pessoa nenhuma durante meses. Ele nem mesmo se comunicava diretamente com seus servos, com seus empregados. Ele se comunicava por escrito. Ele tinha uma indiferença emocional total. Quando as pessoas falavam com ele, ele não manifestava nenhum tipo de emoção, a tal ponto que alguns colegas falavam que falar com ele é a mesma coisa que falar com uma parede ou falar com o vazio. Ele não conseguia se comunicar verbalmente facilmente, em geral ele apenas balbuciava respostas quando ele queria, e era dotado de um perfeccionismo patológico, um foco extremado em um único assunto de cada vez. Então, essas características examinadas hoje permitem nos dar quase que com certeza um diagnóstico de autismo adulto. Nós não temos nenhuma relação, nenhum relatório, nenhuma descrição de como ele era quando criança, uma vez que nós sabemos que o autismo já aparece, é uma doença infantil, né? Mas ele, como ele era criado por nobres, possivelmente foi criado por babás a vida inteira, e não se tem nenhum relato então. Então, houve uma tentativa de a partir desse trabalho do Oliver Sacks,
de verificar de novo grandes cientistas se eles tinham realmente uma síndrome autista chamada síndrome de Asperger ou síndrome de autismo funcionante. Essas pessoas, elas vivem normalmente, conseguem viver em sociedade, até etc., mas elas têm uma inteligência anormalmente alta e são capazes de tarefas e de coisas que outras pessoas não são capazes de fazer, como raciocínio matemático extremado, memória idética ou memória fotográfica, assim por diante. Então, alguns dos cientistas mais famosos da humanidade, como Newton, por exemplo, o próprio Albert Einstein, se hipotetizou que eles teriam também a síndrome de Asperger, né? Muitos anos antes deles, essa síndrome ter sido descoberta pelo médico do mesmo nome. E o Alan Turing, né, que foi um dos pais da computação científica, é responsável pela um dos primeiros computadores conhecidos que foram construídos na Inglaterra, o Colossus, e que fez a desencriptação do código militar alemão, a máquina Enigma, também eram pessoas que tinham características muito semelhantes à do Cavendish, ok? Bom, algumas outras pessoas também, como Wittgenstein, que não era cientista, mas era um filósofo, o Erik Satie, que foi um grande compositor expressionista do século XX, e o Elliot Gould, que foi um pianista clássico de um enorme talento e genialidade, que esse sim foi já diagnosticado modernamente com autismo, ok? Então, essas pessoas podem ser exceções ou elas podem realmente indicar que pessoas muito geniais tenham características de personalidade que podem ser relacionados. Então, a pergunta é, o autismo pode ser relacionado à genialidade? É claro que a maior parte dos autistas, né, como por exemplo as crianças que hoje em dia a gente reconhece como autistas, não tem quase nada de gênio. Mas vamos ver antes o que é o autismo, tá certo? O que é o autismo? O autismo, ele foi descoberto, ok, como vocês podem ver aqui no slide, por dois cientistas independentemente, mais ou menos na mesma época. Em 1943 o Leo Kanner e em 1944 o Hans Asperger. Na realidade eles parecem ter descoberto uma desordem geral, né, ou pervasiva do desenvolvimento cerebral na infância. E em 1971, uma outra psiquiatra, Lorna Wing, descobriu que Asperger e autismo de Kanner são duas variantes da mesma doença. Então, essas duas doenças, elas são caracterizadas pelo fato que o autismo de Kanner, ele é muito mais sério, muito mais severo, muito mais profundo, tem defeitos cognitivos enormes, a tal ponto que a criança autista dificilmente consegue viver em sociedade e tem que ser cuidado o resto da vida e muitas vezes tem que ser institucionalizado, ou seja, internada. Já o Asperger, que parece ser mais comum, é um autismo que não é completo. Ele tem algumas características do autismo, como nós vamos ver, porém, ele permite que a pessoa funcione em sociedade, como é o caso do Gould, do Einstein e assim por diante. Bom, qual que é a incidência, então, do autismo, né? É mais ou menos 20 casos por 100 mil crianças. Até recentemente, dificilmente era diagnosticado. A criança era diagnosticada como tendo retardamento mental. Quando se identificou o autismo, então aumentou naturalmente a incidência, sendo que em alguns casos esse aumento de incidência foi muito maior do que o esperado. Por exemplo, no estado da Califórnia, houve um grande aumento nos últimos anos. Nas últimas 2 décadas, a incidência de autismo triplicou em 4 anos apenas, né? E duplicou em quase 2 anos. Então, essa incidência muito alta não é esperada, mesmo apesar do aumento da capacidade de diagnóstico. Ou se está diagnosticando muitas coisas que antes eram consideradas variantes normais da personalidade, como autismo, ou então realmente está acontecendo alguma coisa em alguns lugares do mundo, inclusive no Brasil, onde o autismo tem aumentado assustadoramente. Vamos ver então agora quais são os sinais do autismo em uma criança. Bom, uma das primeiras coisas que acontece já com 2 anos de idade é as crianças apontam para coisas, né? O autista não aponta para coisas. Ele não desenvolve linguagem. Muitas vezes ele vai desenvolver a linguagem com 8, 9 anos de idade, ou até mais tarde.
Não demonstra sociabilidade. A criança não se relaciona bem socialmente, evita o contato social, evita o olhar, o contato do olhar com outras pessoas e prefere viver sozinha, né? Então, esse evitar contato por olhar é quase um sinal patognomônico do autismo. Ou seja, quando a criança, desde pequena, não olha para o rosto da mãe, nunca, não olha para o rosto das pessoas que estão perto dela, e depois, quando ela fica maior, evita o olhar, é quase que uma característica ímpar do autismo, né? Outros sinais ainda, por exemplo, a criança é incapaz de brincar de faz de conta, que a partir dos 3, 4 anos de idade já pode aparecer. Tem movimentos repetitivos, estereotipados. Fixa-se em um objeto por horas, por exemplo, joga um pratinho no chão para ver ele rodar durante horas seguidas. E resiste, às vezes, violentamente a qualquer mudança na rotina, tá? Então, esses sinais, eles, quando vistos em conjunto, eles podem indicar realmente um autismo ou qualquer outro tipo de doença de desenvolvimento. Mas o autismo tem características específicas. O que acontece na área cognitiva? Então, temos, assim, algumas coisas interessantes. Por exemplo, a criança é muito sensível aos sons. Qualquer som alto deixa a criança desesperada. Inclusive se diz que talvez o autismo seja um distúrbio do lobo temporal e do lobo parietal. Ataques de raiva nos extremos emocionais do autismo. Tem distúrbios de atenção e de concentração e não atende pelo nome, tá? Todos esses distúrbios juntos aparecem na maior parte das pessoas que apresentam autismo, crianças, mas alguns apresentam apenas um espectro do autismo, como a gente chama, ou seja, nem todos esses sinais estão presentes. Algumas crianças têm uma normalidade maior do que outras, como é o caso do Asperger, mas mesmo no autismo de Kanner, existem variações quanto à apresentação desses sintomas. Quais seriam as causas do autismo, né? Isso ficou durante muito tempo uma série de hipóteses que até hoje permanece desconhecida, a causa verdadeira do autismo. Existe uma série de indicações que ela seria talvez uma doença de fundo genético. Vários genes foram implicados no autismo. Pode ser que tenham também precipitados por fatores ambientais, fatores tóxicos. Pode ser também, recentemente teve evidências que seria uma doença neuroimune, ou seja, o sistema imune atacando o sistema nervoso. Foi aventado também a hipótese, mas embora agora já foi afastada, de que alguns metais pesados, como o mercúrio, usado para desinfectar as vacinas infantis, seriam responsáveis pelo autismo. Porém, isso não foi comprovado estatisticamente e epidemiologicamente. E durante muito tempo também foi aventado que poderiam ser problemas no parto. Tá, mas todos esses fatores não se correlacionam com um alto grau de correlação com o aparecimento do autismo. Então, tem muitas crianças que têm problemas no parto que não têm autismo. Tem muitas crianças que são autistas e não tiveram problema nenhum no parto. Quantas outras doenças, fatores ambientais, genéticos e até psicológicos, nada até hoje conseguiu ser correlacionado de uma forma 100%, né, ou de grande reconhecimento por parte dos cientistas. Então permanece ainda a etiologia desconhecida. Também existem evidências que haveriam focos epilépticos, disgenesias de parte do sistema nervoso, mas isso também ainda não foi comprovado. Existe uma série de distúrbios associados que indicam que existem lesões no sistema nervoso, né? E algumas desses distúrbios são sistêmicos, que poderiam explicar alguns desses resultados. Por exemplo, é muito comum as crianças autistas terem alergias alimentares, terem problemas gastrointestinais, como infecções e síndromes inflamatórias, terem depressão, quer dizer, outras síndromes psiquiátricas, como depressão. Podem ser que eles tenham epilepsia subclínica não detectada. Além disso, são associados também a outros distúrbios, como hiperatividade, distúrbio de atenção, e até mesmo a transtorno obsessivo compulsivo. Então, essas que a gente chama de comorbidades podem ou não serem fatores causais ou podem ser consequências. Por exemplo, claro que uma criança autista que vive isolada socialmente, ela vai apresentar algum grau de depressão, tá certo? O comportamento repetitivo que ela tem, nem sempre parece ser, mas não pode ser que não seja um transtorno obsessivo compulsivo.
que é uma entidade clínica específica. Bom, então aqui nós podemos ver na visão do cérebro, visto de fora do cérebro humano, que nós temos aqui vários componentes principais onde poderiam ser explicados os efeitos, as causas do autismo. Então, na parte frontal do cérebro, nós temos o que a gente chama de lobo pré-frontal ou frontal. Depois nós temos o lobo parietal, na parte lateral do cérebro. O lobo temporal, que fica à altura da orelha ou da têmpora. E o cerebelo e o tronco. Tá? Muitas alterações foram vistas em crianças autistas nessas partes do cérebro, que são os chamados estudos anatômicos e funcionais. Por exemplo, a criança tem um déficit de reconhecimento visual. Então seria uma lesão no lobo occipital. Ela tem um déficit de processamento cognitivo, que pode ser localizado no córtex pré-frontal. Ela tem também uma imaturidade em nível celular. O desenvolvimento das células e as conexões entre os neurônios do sistema límbico e do cerebelo são defeituosas em muitas dessas crianças. Tá? E também existe uma proliferação e aumento do volume cerebral. Então, aquilo que se pensava inicialmente, na época do Kanner e do Asperger, que seria uma síndrome de desenvolvimento causada por mau relacionamento psicológico da mãe com a criança, foi a primeira a hipótese aventada, inclusive pela psicanálise, não se comprovou verdadeira. Todos os estudos anatômicos e funcionais acabaram apontando para sérias alterações em várias partes do cérebro, de maneira pervasiva ou genérica. Aqui no próximo slide vocês estão vendo que uma das características importantes são danos em várias partes do córtex temporal. Aqui vocês estão vendo uma tomografia de ressonância magnética em córtex coronal, e nas partes que estão marcadas 1, 2 e 3, existe um adelgaçamento das fibras, da chamada parte branca, como vocês estão vendo. Tá? As conexões de fibras nervosas entre as partes do cérebro estão adelgaçadas. Parece que houve uma perda importante de fibras. E isso acontece também no cerebelo. Existem células muito abundantes no cerebelo, são chamadas células de Purkinje, que são muito importantes para a coordenação motora e sensorial. Aqui vocês estão comparando a densidade de células numa criança normal e a densidade de células numa criança autista. Então vocês estão vendo que existe uma morte celular bastante importante. E isso pode resultar em várias dos sinais e sintomas observados no autismo. Né? Também existem alterações da morfologia celular. Isso implicaria, então, em modificações bioquímicas mais elementares em nível celular, que até hoje não foram ainda detectadas. Como vocês estão vendo aqui, as células dos autistas, nas duas de baixo, elas têm um número menor de prolongamentos ou de conexões cerebrais, enquanto que o neurônio de uma pessoa normal tem muitas ramificações, muitos prolongamentos dendríticos. A da criança autista parece ter um déficit de desenvolvimento das conexões, o que causaria um número diminuído de conexões nas redes neurais. Okay? Bom, existem também, curiosamente, habilidades incomuns. Todos vocês já devem ter assistido alguma coisa sobre autistas, que são chamados de savants, ou sábios. Antigamente eram chamados de idiot savants, ou seja, idiotas sábios. Mas chamar de idiota não era politicamente correto, né? Então foi tirado isso e ficou só savant. Então tem os savants e os mega savants, que têm habilidades incomuns. Algumas delas são muito interessantes. Por exemplo, eles são, apesar de ter lesões cerebrais, eles são capazes, melhor que um ser humano normal, de fazer cálculos matemáticos complexos e automáticos, como, por exemplo, calcular números primos com 20 dígitos, ou calcular datas, né? Eles podem ter também habilidade artística precoce em desenho e música, e podem ter conhecimentos ultra detalhados sobre algum tópico. Todos vocês devem ter assistido um filme de 1988, com uma atuação fantástica do Dustin Hoffman, chamado The Rain Man, né? Nesse Rain Man, se vocês se lembram, é a história de um Yuppie, né, que descobre que tem um irmão autista, que é o Dustin Hoffman, internado, e que não gosta de viajar, tem medo de viajar de avião. Então, para eles receberem lá uma herança, eles têm que atravessar os Estados Unidos de automóvel, com todas as características que o Rain Man, o Homem da Chuva, o Dustin Hoffman, coloca no personagem.
Tá? Esse Rain Man, ele foi inspirado por uma personagem real, que inclusive foi consultor do filme. O inspirador do Rain Man foi o Lawrence King Peake, que viveu entre 1951 e 2009. Ele era um mega savant. Ele tinha uma memória idética perfeita. Ele leu cerca de 5.000 livros e conhecia eles de cor. Ele fazia cálculo perfeito de datas em qualquer época dos séculos. Porém, ele não era autista. Assim, curiosamente, apesar dele inspirar um autista e ter várias das características do savant, ele tinha uma síndrome rara de alterações do sistema nervoso chamada síndrome FG, ou de Opitz-Caveglia, que é caracterizada por macrocefalia, agenesia, né, falta de crescimento do corpo caloso, que é o feixe de fibras que interligam um hemisfério ao outro, e também dano cerebelar. O King Peake, ele era incapaz de amarrar o próprio laço de sapato, tinha um retardamento mental profundo, não conseguia se alimentar, nem tomar banho, nada sozinho. O pai dele que tomava conta dele, que era viúvo, mas ele era de uma inteligência absolutamente fantástica, mas mecânica. Mas mesmo assim ele tinha sua originalidade. E o cérebro dele, como nós podemos ver de novo aqui no slide, tinha uma série de destruições cerebrais extensas, inclusive uma que é considerada quase que essencial para o processo cognitivo de transferência de informação entre o hemisfério cerebral direito e esquerdo, que é o corpo caloso. Então, outras pessoas que têm agenesia de corpo caloso têm déficits cognitivos profundos. Como é que era possível o cérebro dele, tão danificado, ser ainda melhor, né, do que o cérebro de maior parte das pessoas normais? Isso permanece ainda um mistério até hoje. Um outro exemplo de autista, esse autista mesmo, é o Stephen Wiltshire, é o homem-câmara. Ele é capaz de sobrevoar uma cidade por alguns minutos de helicóptero e depois sentar e fazer um desenho extremamente pormenorizado daquela cidade, com detalhes como contagem do número certo de janelas, de colunas, de ruas, etc. É espantoso. Ele voa algumas horas, alguns minutos sobre a cidade, grava aquilo como se fosse uma câmara de memória idética absolutamente perfeita, e depois ele senta durante 6, 7 dias e produz esse desenho. Então, essa é outra coisa que a ciência não consegue explicar. Ele tem um autismo de Kanner, ele é profundamente retardado mental, não consegue cuidar de si mesmo, mas hoje ele é cavaleiro da Ordem do Império Britânico, pela contribuição que ele trouxe às artes. Ele é milionário com a venda dos desenhos que ele fez em leilões, e é uma pessoa fantástica, né? Se vocês procurarem no YouTube, vocês vão achar vários vídeos, porque ele inspirou muitos documentários da BBC inglesa e de outras transmissoras de televisão. Ele é um autista único no mundo, não existe um igual a ele, tá? E até hoje os cientistas não conseguiram explicar como um cérebro profundamente danificado como o dele, e ele aprendeu a falar só aos 9 anos de idade, né? Mas acabou se formando numa escola de artes, como que se consegue esse relacionamento de um cérebro não normal com uma habilidade tão espetacular. Bem, o Asperger, por sua vez, ele é mais normal, entre aspas, vamos dizer assim. Ele tem algumas coisas de sociabilidade. Por exemplo, vocês vão reconhecer alguns colegas seus de escola tendo síndrome de Asperger. É aquele garoto extremamente tímido, afastado, fica longe, dificuldade de fazer amigos. Ele não tem o que a gente chama de uma teoria da mente. Ou seja, ele não entende que as outras pessoas têm pensamentos ou emoções diferentes do seu. Então ele não tem o que a gente chama de empatia, né? Isso tem chamado de teoria de mente. Por causa disso, ele não consegue se socializar, porque ele não consegue ver nos outros alguém que tenha a mesma mente que ele. Para ele, os outros são como se fossem robôs ou mecânicos. Então ele tem, por exemplo, sociabilidade e isolamento, aqui caracterizado em que ele não participa de grupos, por isso mesmo ele é rejeitado pelos grupos, o que aumenta o isolamento dele, tá? Ele tem um foco obsessivo em assuntos extremamente especializados, e ele é desajeitado do ponto de vista de habilidades motoras. Então, por exemplo, ele nunca se dá bem em esportes, né? E em alguns países, como os Estados Unidos, isso é fatal para você ser admirado ou ser estimado numa mini sociedade como a sociedade escolar.
E essas pessoas que têm Asperger e que têm um foco extremado num determinado assunto e são pouco hábeis socialmente, né, aparece naquele seriado de televisão Big Bang, né, onde tem os nerds. Então, será que o nerd típico, ele é um Asperger? Por que isso aconteceu tanto na Califórnia, que é o berço do Vale do Silício, né? Será que isso tem alguma coisa a ver? Bom, essa pessoa, então, tem outras dificuldades. Vejam só, ela não consegue, não gosta de se comunicar verbalmente. É aquele que entra mudo e sai calado na empresa, não é mesmo? Ele tem padrões mecânicos de fala. Às vezes ele fica repetindo a mesma coisa várias vezes, irritando quem está falando com ele. E, por outro lado, ele tem habilidades cognitivas incomuns também, como é o caso de o foco no conhecimento, memória idética, etc, etc. Então, aqui existe uma teoria de que um cientista falou que parece que para você ter sucesso em ciência, você precisa ser um pouquinho autista, né? Ou precisa ser nerd. E que o autismo, interessantemente, seria um variante extremo da inteligência do homem e do caráter do homem masculino. Então, esse negócio de sociabilidade, né, não é muito coisa de homem, né? A mulher é muito mais sociável e tal. O homem, ele tem algumas características de sociabilidade, de inteligência, de relacionamento social, etc., que são uma espécie de predecessores daquilo que seria o autismo. Então, o autismo seria uma forma extrema, né? E existem mulheres também autismo, mais raras, mas existe. Autismo é mais incidente nos homens. E tem uma famosa autista, Asperger, chamada Temple Grandin, né, que ela é uma engenheira agrícola e que ela desenvolveu vários métodos para tornar mais humano o tratamento dos animais. Escreveu vários livros. E a hipótese que se aventa hoje para ter esse aumento maior em lugares onde existem muitos nerds é a hipótese do acasalamento seletivo, que vocês estão vendo aí, né? Um nerd tende a casar com outro nerd e vai produzir um nerdinho, ok? Então está explicado mais ou menos em termos bem populares o que estaria acontecendo nos Estados Unidos. Então, se você tem... Vamos supor que o Asperger tenha uma influência genética. Você é um Asperger, tá? Você não vai deixar de casar, não vai deixar de ter um emprego, às vezes consegue até ficar milionário, né? E aí você casa com quem? Com uma mulher que também tem características iguais à sua, parecidas com a sua. Também tem doutorado, pós-doutorado, gosta de programação e tal. Como resultado, os filhos vão ter uma carga genética de ambos os lados, não é mesmo? Ok. Bom, agora vamos ver, só para terminar, como que a gente pode tratar essa doença que é profundamente desabilitadora, profundamente estressante para os pais e para a sociedade mais próxima, que é o autismo, tá? Então vamos ver lá, tratamentos. Bom, a gente procura tratar a criança em áreas específicas, por exemplo, a terapia da fala, para ela melhorar a comunicação verbal e falar mais cedo. Terapia ocupacional, para ela melhorar o foco dela e começar a procurar outros interesses, como jogos, etc. Terapia comportamental, para modificar determinados comportamentos não inadequados ou indesejados. Quando ela entra na escola, ela tem que ter uma educação especial, ela não pode participar do mesmo grau de desenvolvimento que as crianças normais na classe. E também existe medicação, ok? E aqui, nessa área, que é tradicional da medicina, que é de medicação, não existe tratamento eficiente, tá? Existem algumas pessoas que acham que você modificar a dieta da criança tem efeito, outras pessoas que usam determinados medicamentos antipsicóticos ou antidepressivos para tratar essas crianças, todas elas com mau resultado. Até hoje não se conseguiu uma terapia única ou uma combinação de terapia que seja realmente eficiente. O autismo é uma doença incurável. O autismo é uma doença para o resto da vida e é uma doença que vai prejudicar profundamente o desenvolvimento da pessoa que é portadora dela. Tá bom? Então, era isso que eu queria falar para vocês e eu agradeço muito a sua atenção e até a próxima aula.